A nossa aula de hoje é sobre planos econômicos de combate à inflação. Nós estamos estudando este tema inflação, algumas aulas, e nós estamos usando para este momento de hoje, para essa aula de hoje, o capítulo 13 do Economia Micro e Macro e os capítulos 18 a 20 da Economia Brasileira Contemporânea do Grimaldi. Esse segundo livro, ele é um livro que conta a história econômica do Brasil, que eu estou fazendo uso dele para essa aula, porque nós vamos estudar alguns detalhes dos diversos planos econômicos de combate à inflação aplicados no Brasil, e este é um livro que explica com grande riqueza esse período. Já que a gente está falando de inflação, o Plano Real foi o grande sucesso no combate à inflação. Por isso que a gente vai falar um pouquinho dessa história dos planos econômicos aplicados no Brasil. Nós vimos na aula anterior o conceito de inflação, que é o aumento no nível geral de preços. Existem vários índices para se calcular a inflação. Esses índices vão ser diferentes entre si com relação à cesta de produtos que está sendo pesquisada. O prazo de pesquisa, se é de 15 dias, um mês, até um ano, a gente pode comparar índices de inflação ao longo de qualquer período, e a diferença também diz respeito onde é feita a pesquisa, se em todo o território nacional, ou só nas regiões metropolitanas, ou só em algumas capitais, ou no interior. Basicamente, as diferenças entre os diversos índices vão estar nesses três aspectos. Então, inflação é o aumento no nível geral de preços. Nós vimos também em algumas aulas anteriores que há tipos diferentes de inflação. Uma inflação de demanda, que é quando a inflação aumenta pelo excesso de demanda agregada, tem mais demanda do que oferta agregada, os preços vão subir. Os preços também podem subir porque o custo de produção aumentou, e aí o empresário repassa para o produto final. E os preços podem subir também porque os agentes, famílias, empresas, carregam uma memória inflacionária. É a chamada inflação inercial. A inflação do período anterior interfere nos preços atuais, que vão interferir nos preços no futuro. Inflação inercial, isso pode gerar um grande problema numa sociedade, porque faz com que o aumento de preços nunca seja interrompido. Acaba virando uma bola de neve, os preços vão subindo infinitamente. Esses três tipos de inflação foram combatidos ao longo da história da economia brasileira. Nós vamos focar aqui principalmente no final do século passado, e onde os principais planos foram criados, quando ainda a inflação era um grande problema no Brasil. Estou falando de década de 80, década de 90 do século passado. E esses três tipos, então, foram combatidos durante esse período, e é muito importante o governo fazer o diagnóstico correto de qual tipo de inflação para aplicar o remédio correto para combater a inflação. É isso que a gente vai ver nesta aula, os diversos planos com suas características e qual tipo de inflação que esses planos buscavam combater. Eu vou mostrar para vocês um gráfico da inflação no Brasil pelo IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, de 1980 até 2021. O último valor divulgado ali é a inflação do mês de abril. Esses resultados aí do IPCA estão em porcentagem ao mês, e essa linha vermelha, então, indica como que a inflação era muito volátil até 1994, quando há uma queda brusca na inflação, depois os preços ficam mais estáveis. Então, em todos esses picos que aparecem aqui no gráfico, em 86, em 87, em 89, em 91, todos esses 94, todos esses picos foram momentos em que a inflação se tornou descontrolada no Brasil e o governo interferiu com algum plano econômico. Muitas vezes planos
fiscais e monetários, normalmente são planos monetários de combate à inflação. Então, nós temos aqui o período do Plano Cruzado, em 1986, Plano Collor, lá em 1990, Plano Real, em 1994. Durante esse período, o Brasil teve vários outros planos econômicos. Só para vocês terem uma ideia, ali no Plano Collor, o IPCA ao mês passou de 80%. E a inflação era o grande problema econômico, corroía o poder de compra das famílias, atrapalhava o planejamento dos empresários. O Brasil não conseguia se desenvolver por causa desse aumento generalizado dos preços. Então, esses 3 planos que nós vamos ver nessa aula são os principais, os que tiveram maior destaque, mas outros tantos foram colocados em prática. A gente teve o Cruzado 2, a gente teve Plano Verão, a gente teve Plano Collor 2, Plano Bresser, teve um plano que ficou conhecido como Plano Nada, quase nada foi colocado em prática, vários planos de combate à inflação na década de 80. E é muito interessante, repare aqui no gráfico, olha o Plano Cruzado, era colocado em prática e depois a inflação caía bastante. Só que aí quando aumentava, voltava num patamar superior ao pico anterior. Aí depois vinha o Plano Verão, o Plano Bresser, a inflação caía, quando voltava mais forte. Ó. Repare que os picos são cada vez maiores. Plano Collor, depois teve o Plano Collor 2. Então era muito difícil controlar a inflação nesse período, muito porque o governo não conseguia fazer uma política fiscal séria, rígida, que cortasse os gastos do governo. Então os planos iam sendo colocados em prática, zerava-se a inflação por um período, mas havia uma pressão inflacionária pelo lado dos gastos do governo. E a gente vai estudar esses 3 planos na sequência, destacando o que eles tinham de parecido, o que foi feito em cada um dos planos para evitar cometer os mesmos erros dos planos anteriores. É isso que a gente vai fazer, começando pelo Plano Cruzado. O Plano Cruzado ele foi implementado no governo Sarney, em fevereiro de 1986. Qual era o cenário da época? O Sarney era o vice-presidente do Tancredo Neves, que tinha sido eleito nas eleições indiretas, ainda ali no finalzinho da ditadura. O Tancredo Neves não chegou a assumir, Sarney, porque ele faleceu, Sarney assume em seu lugar e tinha que enfrentar o grande problema daquele período, que era inflação descontrolada. E essa inflação ganha força na década de 80, e é interessante mostrar isso, porque desde os governos Getúlio Vargas, lá no início do século passado, no século XX, passando por governos do JK, Juscelino Kubitschek, os governos militares, todo esse período foi um período onde o governo realizou grandes investimentos e gastos em obras, infraestrutura, em diversos programas. Foi um período de grande expansão fiscal para tentar promover e acelerar um desenvolvimento no Brasil. Só que todo esse excesso de política fiscal vai gerar, como efeito colateral, inflação. Então, quando chega na década de 80, há esse descontrole das contas públicas, que gera inflação, e o Brasil com uma dívida interna e uma dívida externa muito elevada. Todo o cenário macroeconômico da década de 80 e 90 era muito comprometido, era um cenário muito ruim. Então, Sarney assume o governo sem um apoio popular que era voltado ao Tancredo Neves, tendo que combater a inflação. E aí, a primeira medida que o governo faz ao lançar o Plano Cruzado é no dia 28 de fevereiro de 1986, ir na televisão, anunciar o plano e dizer que haveria uma substituição da moeda, do cruzeiro para o cruzado. E essa substituição acontecia por 2 motivos. Primeiro,
para que a população entendesse que a nova moeda era uma moeda mais forte, com mais poder de compra. Então, eram, muitas vezes, a maioria das vezes, eram impressas novas notas, com a imagem de uma nota mais forte. E a população entender isso era muito importante, para confiar naquela moeda. Outra razão para trocar a moeda é que havia a retirada de 3 zeros da moeda anterior. Então, 1.000 cruzeiros passava a valer 1 cruzado. Porque a inflação ia aumentando tanto que as contas iam ficando muito grandes. Era muito comum os produtos nos supermercados custarem 5.000 cruzeiros, 15.000 cruzeiros, uma casa, 1 milhão de cruzeiros, ou até mais do que isso. As contas iam ficando difíceis. Então, havia um corte de 3 zeros para simplificar as contas. E o Plano Cruzado foi todo anunciado ali no dia 28 de 2 de 1986. A segunda medida do Plano Cruzado era converter os salários. Porque, ao trocar a moeda, e na sequência nós vamos ver uma outra medida ali, que foi o congelamento de preços, os salários poderiam ficar defasados diante da inflação do período. O que o governo fez ao implementar o plano? Calculou o poder de compra dos últimos 6 meses do salário, para tirar uma média aí desse valor de 6 meses, para evitar que o salário com a nova moeda ficasse muito defasado, concedeu um abono de 8%. E olha como é que essas medidas vão gerando o próprio fracasso do plano. Porque ele troca a moeda e concede aumento de salário. Então, uma política expansionista, dando poder de compra para a população. E quando a inflação chegasse a 20% ao mês, era disparado um gatilho salarial que acrescentava um valor maior ao salário dos funcionários. Todos os empregados, né, no Brasil. Então, pegou o poder de compra dos últimos 6 meses, mais 8%, e quando passasse de 20% a inflação, era disparado esse gatilho para recompor o poder de compra dos salários. Esse poder de compra agora que a população passava a ter, vai gerar uma inflação de demanda e vai acabar contribuindo para o plano dar errado. O governo também fixou o câmbio sem promover uma desvalorização cambial. E isso compromete as exportações do Brasil. Porque a inflação vai aumentando, os produtos vão ficando mais caros, o Brasil não consegue vender isso no exterior, uma vez que o câmbio é fixo, sem estar desvalorizado. O câmbio desvalorizado, uma cotação maior, favorece as exportações. Não foi isso que aconteceu no Plano Cruzado. Então, de um lado, ele dá poder de compra ao salário, do outro lado, fixa a taxa de câmbio, compromete o comércio externo do Brasil, e aí faz a grande medida do Plano Cruzado, que foi o congelamento de preços. O Plano Cruzado ele está dentro dos planos de combate à inflação, chamados de planos heterodoxos. Porque essa linha de pensamento econômico heterodoxa acredita que a inflação acontece não por causa de um efeito monetário. Os preços aumentam não por causa do excesso de moeda em circulação. E aí eles vão adotar medidas que não vão combater esse excesso de moeda em circulação. Vão partir para medidas mais heterodoxas, mais diferentes do que a maioria dos economistas aceitam, de que inflação é um efeito, que inflação é um fenômeno monetário. Então, o que os economistas ali do Sarney, dando sugestões, vão sugerir? Congelar preços, dar um choque na moeda. Qual que era a ideia? Já que
e além da inflação de demanda que nós já comentamos, havia um componente inercial muito forte na inflação aqui na época do Plano Cruzado, para recompor o poder de compra na sociedade, o governo havia criado um mecanismo chamado de correção monetária. Então, as pessoas aplicavam dinheiro no banco, retiravam esse dinheiro num prazo, muitas vezes, de 1 dia, 2 dias, num curtíssimo prazo, com juros, eram aplicações rápidas que ganhavam juros, aplicações chamadas de overnight, de uma virada de noite já ganhava juros, que geravam um excesso de liquidez no mercado. Então, o governo vai dar um choque na moeda, congelando preços, para interromper esse efeito inercial dos preços. A correção monetária alimentava a inflação. E as pessoas, a sociedade como um todo, observavam os índices de inflação do período anterior, do mês anterior, e remarcavam o preço. Então, virava-se uma grande bola de neve, porque, de um lado, havia uma correção monetária que dava mais excesso de liquidez, sem restrição nenhuma para saques nos bancos, do outro, havia um componente inercial por causa dos índices de inflação. Então, qual que era a ideia do congelamento? Congelou preços dia 28/2/86. Quando chegou no final de março, ao divulgar a inflação de março, a inflação deu próxima de 0, porque os preços estavam congelados. E aí a ideia era que, na sequência, as pessoas olhando os índices próximos de 0, remarcariam preços de acordo com esse índice mais baixo, acabando com a memória inflacionária. Essa era a ideia. Então, houve uma redução artificial no índice de inflação, por causa do congelamento. Isso sem contar as várias vezes que o governo manipulou o índice de inflação. Ele tirava produtos com maior inflação para reduzir o índice, mudava os prazos de pesquisa e tirava os períodos de início de mês que normalmente os preços são maiores. E aí, com o congelamento, a inflação vai para muito próximo de 0. Aí a popularidade do Sarney disparou. E na época, o Sarney usava muitas propagandas convocando a sociedade para ser o fiscal do Sarney, para olhar os estabelecimentos que estavam burlando o congelamento de preços. A popularidade do Sarney foi lá em cima. O Brasil viveu um período ali de 86 de inflação controlada. Só que aí, eles não contavam com uma lei básica da economia, que é a lei da oferta. A lei da oferta diz que quanto maior o preço, maior vai ser a oferta de produtos. Tudo mais constante. Uma vez que os preços estão congelados, não havia mais estímulo para muitos empresários produzirem e ofertarem seus produtos. Então, muitos empresários começaram a esperar. Vai acabar o congelamento, vai acabar o congelamento. O congelamento durou ali o ano de 86 todo, praticamente. Começa a faltar produto nas lojas, nos supermercados, nos açougues, padarias. Começou a faltar produto. Não havia estímulo para produzir. O estímulo do mercado é o preço. Se o preço está congelado, vamos esperar subir de novo, para ter mais lucro. Um outro problema. Ao anunciar de surpresa, no dia 28 de fevereiro, o congelamento, pegou muitos empresários desprevenidos, sem terem remarcado seus preços do dia anterior. A inflação era galopante, todo dia aumentava preço. As pessoas tinham que ir no supermercado rapidamente fazer suas compras, fazerem grandes compras, porque se demorasse muito ali, já tinha um remarcador de preços atrás, alterando os produtos. E aí, aquele empresário que comprou matéria-prima, comprou produtos para revenda, que deixou para remarcar preço no dia 28/2, ele não podia remarcar mais. Ele vai ficar com seu lucro comprometido. Ele comprou mais caro, porque tinha inflação, e não podia
repassar para o preço final. Então, houve uma quebradeira geral de empresas. Muitos empresários não conseguiram cobrir seus custos. Então, esses problemas do desabastecimento de produtos, da falência de muitas empresas, começou a gerar crises na sociedade contra o governo, a insatisfação da sociedade contra o governo. E aí o Plano Cruzado também não se preocupou em estabelecer metas fiscais e monetárias, porque era um plano heterodoxo. Eles não acreditavam que a inflação acontecia por causa do excesso de moeda. Então não havia preocupação de controle de gastos, não havia uma meta fiscal. A gente tem que lembrar também que de 86 até 89, que é o governo Sarney, aí começa ali, nesse período. Nesse período vai ter uma constituinte, em 88. Então, para o governo conseguir ter a seu lado os deputados votando a nova Constituição, era muito comum, como é hoje, o governo ir liberando verbas do orçamento para ganhar as votações no Congresso. Isso é uma prática comum, porém, muitas vezes errada, né? Às vezes as votações acabam acontecendo não pelo bem da sociedade, mas porque o governo tem maioria ao conquistar esses deputados através das emendas parlamentares. E o governo vai liberando verbas, vai gastando. Havia um interesse na Constituinte do mandato do presidente ser de 5 anos, e não de 4 anos. Então, havia inflação de demanda por causa do excesso de gastos, não havia um rigor monetário. A única política feita, de fato, para tentar combater a inflação foi o congelamento de preços. Quando termina o congelamento de preços, final de 86, os preços disparam, porque todo mundo que estava com seu lucro reprimido, com margens baixas, vai remarcar preço para tirar o prejuízo, tirar o atraso. Por isso que lá no gráfico a gente vê os picos de inflação cada vez maiores. E aí de 86 até 89, aí depois quando vai trocar para o governo Collor, antes de chegar ao Collor, a gente vai ter plano Bresser, plano Verão, outros tantos planos que também partiram da mesma lógica do plano cruzado, com congelamentos de preços por períodos menores, mas também sem sucesso, porque não havia controle fiscal. Esse foi o grande problema do Plano Cruzado. Não controlar as contas públicas, que depois, lá no Plano Real, vai ser feito, vai gerar o sucesso do Plano Real. Vamos falar agora... deixa eu mostrar para vocês algumas notas do Plano Cruzado, que é o Rui Barbosa, na primeira nota, 10 cruzados, uma nota de 100 cruzados do Juscelino Kubitschek. Só uma curiosidade para vocês, na internet, né, vocês acham diversas imagens aí das notas desse período. Entre o Plano Cruzado e o Plano Collor, né, que a gente vai ver aqui agora, teve o Plano Verão, que no Plano Verão houve também a mudança de moeda. Então, a moeda que era o cruzeiro antes do Plano Cruzado virou cruzado, né, nesse plano que a gente estudou agora. Depois teve o Cruzado Novo, que foi o Plano Verão. Então, quando a gente chega em 1990, no Plano Collor, a moeda era o Cruzado Novo. Aí o governo é o Collor, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ele não chegou a completar o mandato dele porque ele sofreu impeachment em 92. Ele renunciou ali nas vésperas de sofrer o impeachment, mas o processo seguiu e ele sofreu impeachment. O Collor, ele foi eleito depois de um longo período sem eleições diretas por parte da sociedade. Teve o período militar, depois eleições indiretas do Tancredo Sarney, aí o Collor foi eleito. Uma disputa muito grande, com muitos candidatos, em 89.
Foi para o segundo turno ele mais o Lula. Então, o Lula já concorria lá desde 89, e o Collor ganhou com a grande esperança da sociedade que faria um governo mais moderno. O Collor, ele era um político muito carismático, moderno para a sua época. Quando ele sofreu impeachment, ele ficou 8 anos sem poder concorrer, e agora ele é senador. Ele voltou para a política. Enfim, a esperança naquela época com o governo Collor era muito grande, que ele ia acabar com a corrupção, acabar com a prática dos grandes salários do governo. E aí ele foi eleito. No comecinho do seu governo, ele lança o Plano Collor de combate à inflação, 16 de março de 1990. E aí há a substituição da moeda, cruzado novo para cruzeiro, corta-se 3 zeros, mesma coisa. A ideia é passar a imagem de uma moeda forte, uma moeda que as pessoas acreditam nela, que não haveria inflação, e o governo Collor faz isso. E aqui, eu vou mostrar primeiro os pontos positivos aqui do Plano Collor, depois mostrar os pontos negativos. Uma das coisas positivas que teve no Plano Collor foi a abertura comercial, permitir que entrasse mais produtos importados no Brasil. O Brasil tivesse mais relações comerciais com o exterior. Porque até então, isso vem desde o governo Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, governos militares, o mercado brasileiro era muito fechado, com altas tarifas de importação, para proteger a indústria nacional, dando condições para as empresas brasileiras se desenvolverem. Era um período de industrialização no Brasil, crescimento da industrialização. Então, aumentava-se impostos de importação para fazer com que a indústria nacional crescesse. Só que isso acabou tendo um efeito contrário. Muitas empresas brasileiras ficaram paradas no tempo, sem concorrência, e aí não eram motivadas ou pressionadas a inovar, a lançar novos produtos, inovar em processos, em produtos, usar tecnologias mais modernas, ficaram sucateadas. E isso gera inflação. Uma das possíveis causas de inflação de um país é o grau de abertura ao comércio externo. Então, o Collor abre as fronteiras do Brasil para o comércio. Aí vai entrar produtos muito mais baratos, produtos melhores, que vão concorrer com a indústria nacional e, é claro, vai causar uma quebradeira na indústria nacional, daquelas que não aguentam competir. Mas, com o passar do tempo, e isso aconteceu, a indústria brasileira se modernizou. Foi forçada a se modernizar, senão ia perder mercado. A ideia da abertura comercial era ajudar no combate à inflação, baratear a matéria-prima e os produtos nacionais. Junto a essa abertura comercial, o câmbio passa a ser flutuante. O câmbio flutuante é muito mais vantajoso para o comércio, porque se o dólar estiver caro, estimula as exportações. Vai entrar mais dólar, que vai abaixar o dólar, que vai estimular as importações, esse ciclo sem fim. Agora, o câmbio fixo, dependendo do patamar onde ele foi fixado, vai prejudicar as exportações, ou encarecer muito as importações. Então, o câmbio flutuante, junto com a abertura comercial, favorece a inserção do Brasil no mercado mundial, que é a prática mais comum na maioria dos países, usar o câmbio flutuante. A abertura comercial, nem tanto. Muitos países têm o discurso da abertura comercial, defendendo a abertura comercial, mas na prática colocam diversas barreiras ao comércio. Então, isso eu considero ali um ponto positivo do Plano Collor. Quanto ao congelamento de preços, também foi feito, e agora congela preços e salários. Novamente, era um choque heterodoxo na inflação inercial. Romper com a memória inflacionária, uma vez que o índice ia chegar a zero. Só que, aqui foi diferente no governo Collor, que o prazo de congelamento, se não me engano, foi só de 3 meses, para dar um choque imediato ali na inflação, e depois ia descongelando os preços aos poucos.
Mas é claro que também não deu certo, porque a sociedade antecipava o que o governo ia fazer. Então, quando começava a surgir conversa de congelamento de preços, todo mundo aumentava preço. E aí anulava o efeito da política de congelamento. Então, a sociedade foi se adaptando e antevendo o que o governo iria fazer. Então, quando há o descongelamento de preços no plano Collor, novamente há uma disparada da inflação. Todo mundo volta a remarcar preços. Não adianta fazer uma redução artificial do índice de inflação. Porque inflação é uma coisa que está no dia a dia das pessoas. Elas percebem e o preço é o que estimula as decisões. Se o indivíduo pensa que o outro vai aumentar o preço, ele vai aumentar o dele também. E aí gera a inflação inicial, uma vez que os índices do passado já vêm carregando essa memória inflacionária. Então, o que o governo pensou? Ora, quando há o congelamento de preço, e isso foi um avanço no entendimento do que era a inflação, porque o governo pensou o seguinte: não adianta congelar preços e a sociedade, de maneira artificial, entender que agora tem mais poder de compra, e aí as pessoas vão ao mercado comprar as coisas, se esse excesso de demanda continuar provocando inflação. Então não adianta congelar, não adianta somente congelar preços. Quero que vocês entendam bem, ó. Quando há inflação, há redução no poder de compra. As pessoas, claro, acabam comprando menos coisas. Quando a inflação zera, por causa do congelamento, imagina que de um mês para o outro, os preços são os mesmos, porque há uma tabela de preço, não pode mudar. Então, quando o técnico do IBGE ia lá pesquisar o preço, era o mesmo do mês anterior. Então, a inflação dava zero ou próxima de zero. A sociedade, observando que agora o seu salário, a sua renda, tinha mais poder de compra, vai ao mercado demandar produtos. Isso gera uma pressão inflacionária, muitas pessoas comprando. Qual foi a ideia que o governo teve para impedir esse excesso de demanda, confiscar o dinheiro da sociedade? Então, confisco da liquidez, tirar dinheiro de circulação. Então, os preços estavam baixos por causa do congelamento, ou melhor, os preços estavam estáveis por causa do congelamento. Com o passar do tempo, os índices iam dar muito, muito baixos e acabar com a inflação inercial. E, do outro lado, haveria o confisco do dinheiro. Então, daria tempo de acabar a memória inflacionária sem uma pressão pelo lado da demanda. Essa era a ideia. Então, o que o governo fez? Confiscou 80% de todos os depósitos do overnight, que eram aquelas aplicações diárias que as pessoas faziam e tiravam dinheiro no outro dia com os juros. 80% desses depósitos de curtíssimo prazo, 80% das contas correntes, das cadernetas de poupança, tudo que excedesse 50 mil cruzados novos, 80% ia ficar confiscado. Então, na prática, as pessoas podiam tirar até 50 mil cruzados novos. Esse número ficou marcado na época como uma referência. Isso ficou congelado por 18 meses. O que aconteceu na prática? Um caos geral na sociedade. Famílias que haviam vendido propriedades, fazendas, apartamentos, tinham colocado dinheiro no banco, não podiam sacar para comprar um outro imóvel, outro patrimônio. As lojas que recebiam cheques, hoje praticamente ninguém paga nada com cheque, é muito raro, comparado com o passado, deixa eu considerar isso, claro, né? Aos poucos as pessoas vão parando de vez de usar cheques, mas na década de 90 não, o cheque era uma das principais formas de pagamento.
Então, as empresas recebiam os cheques, iam acumulando pilhas e pilhas de cheques, e não podia ir lá no banco depositar o cheque, porque depois não poderia sacar, porque excedesse 50 mil cruzados novos. Então, foi um caos, uma grande insatisfação da sociedade com o governo Collor, que também tinha começado bem, com a grande popularidade. E aí, começaram a surgir denúncias de que familiares do Collor, secretários, assessores, tinham sido flagrados nos bancos sacando dinheiro. E a pressão foi muito grande para acabar com o congelamento e o confisco da liquidez. A própria equipe econômica do Collor não conseguia explicar bem como que isso funcionaria na prática e gerou um caos generalizado. Vem na sequência as denúncias de corrupção por Caixa 2 na campanha do Collor, aí junta insatisfação popular, crise econômica, uma denúncia de corrupção, e ele sofre o impeachment em 92. Então, o plano Collor acertou em fazer a abertura comercial e errou muito ao tentar inibir a demanda da sociedade confiscando o dinheiro, que era o patrimônio de todas as famílias. Você vai encontrar aí vários relatos nos livros, ao longo da história, de pessoas que tiraram a própria vida, famílias destruídas, pessoas que tinham viagens planejadas, um grande problema social. E aí o plano Collor dá errado, ele sai em 92, assume o seu vice Itamar Franco. Nós vamos ver daqui a pouco o Plano Real, que foi liderado ali pelo Itamar Franco, como que o Plano Real tentou não cometer os mesmos erros dos planos anteriores. Antes disso, eu quero mostrar as notas aqui do Plano Collor. Essa nota aqui é de 100 cruzados novos, e como não havia tempo para imprimir novas notas, que o governo fez várias vezes, carimbou o valor da nova moeda. Então, ali, ó, 100, nesse caso ali, ó, 100 cruzados novos. O governo foi ali e carimbou 100 cruzeiros, né? Não dava tempo de imprimir novas notas. É uma gambiarra que o governo fazia, né? Carimbava o valor da nova moeda na nota antiga, porque não dava tempo, e era muito caro imprimir as novas notas. Ele fez isso aí várias vezes. Depois essa nota aqui de 1.000 cruzeiros, aí já sem o carimbo, né? Com o passar do tempo, o governo vai imprimindo aí as notas. Essa nota, essa moeda do 1.000 de cruzeiros, do Plano Collor, ela vai durar até 93, até meados de 93. E aí vem o Plano Real, no governo Itamar Franco. A gente talvez é levado a pensar que o Plano Real foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Só que, sim, ele foi o que liderou todo esse Plano Real. E o Plano Real, ele foi feito sem medidas drásticas e tudo sendo explicado com detalhes para a população. O Plano Real não teve um dia exato que ele começou. Aquela data ali de julho de 94 é quando a nova moeda começou a circular. Mas o Plano Real ele já vinha sendo elaborado desde o início do governo Itamar Franco. Então, mesmo em 93, algumas medidas já vinham sendo feitas para que no futuro ia se tornar o Plano Real. A preparação para o que seria o Plano Real. E aí, em 93 ainda, houve a mudança do Cruzeiro para o Cruzeiro Real. Aí, nesse caso, do Cruzeiro para o Cruzeiro Real, aí houve o corte de 3 zeros. Deixa eu contar essa preparação até chegar ali na substituição da moeda, porque ela é muito importante.
O Plano Real ele não queria cometer os mesmos erros dos planos anteriores. Quais erros? Confisco da liquidez e congelamento de preços. Um dos principais erros. E outro erro importante, ausência de metas fiscais. Vamos colocar 3 grandes erros. Ausência de metas fiscais, congelamento de preços e confisco da liquidez. Isso o Plano Real não queria fazer. Então, quando o Itamar Franco monta a equipe econômica, o Fernando Henrique Cardoso assume, eles vão procurar em artigos científicos ainda da década de 80, que estudaram a inflação inercial em outros países e mesmo no Brasil. E a ideia do Plano Real era criar um tipo de moeda paralela ao Cruzeiro Real, em que as pessoas fizessem as contas e usassem como referência essa moeda paralela. A inflação não iria existir nesta moeda paralela, uma espécie de moeda paralela, um tipo. A inflação continuaria existindo na moeda oficial, Cruzeiro Real, mas na moeda alternativa, paralela, ela não existiria. A ideia era, quando o governo percebesse que toda a sociedade, então, estava fazendo suas contas nessa moeda paralela, ele ia fazer a transformação da moeda. Aí ia virar Cruzeiro Real para Real. E aí o Plano Real, então, ele foi feito em 3 etapas. Tudo sendo avisado com antecedência à população, preparando a população, para que a população acreditasse que o plano ia dar certo. As 3 etapas foram ajuste fiscal, criação da URV e a adoção da moeda real. Nós vamos ver essas 3 etapas agora. Primeira etapa, ajuste fiscal, controle das contas públicas. E acabar com o excesso de gastos do governo. Primeiro, plano de ação imediata em junho de 93, que ficou conhecido como PAI. Esse plano de ação imediata era um corte drástico no orçamento do governo. Algo em torno de 8 bilhões de dólares foram cortados do orçamento do governo na época. Redução de gastos do governo, contenção, política fiscal contracionista, para acabar com a pressão inflacionária. E interessante, a equipe econômica do Plano Real não era da linha heterodoxa, que não acreditava que a inflação era um fenômeno monetário. Era de uma linha mais ortodoxa, que acreditavam sim, que o excesso de moeda em circulação gera inflação. Eles vão atacar esse ponto. Tirar dinheiro de circulação, que lá no governo Collor tinha sido feito confiscando o dinheiro da sociedade. Aqui o governo vai reduzir gastos. Depois, Fundo Social de Emergência. Parte do orçamento do governo já é carimbado, já tem um fim definido. O governo não tem muita manobra para escolher a quantidade de recursos que vai para a saúde, para a educação, por exemplo. Porque, por lei, pela Constituição, já tem porcentagens definidas para algumas contas obrigatórias do governo. Esse Fundo Social de Emergência desvinculava alguns desses gastos obrigatórios, permitindo o governo poupar esses recursos, formando esse fundo social. Era mais uma forma do governo não gastar o dinheiro. Por exemplo, só um exemplo, se 20% ia para a educação, parte dessa porcentagem não era obrigatória mais ser guardada, ou melhor, não era obrigatório ser gastado em educação. Essa era a ideia, desvincular parte das despesas obrigatórias do governo. Então, 2 ações no lado dos gastos. Corte no orçamento, que é o plano de ação imediata, desvinculação de algumas despesas obrigatórias, Fundo Social de Emergência. Pelo lado da arrecadação, o governo vai criar a IPMF, Imposto Provisório de Movimentação Financeira, em julho de 93. Que depois ficou conhecido como CPMF, a Contribuição Provisória.
todas as movimentações financeiras, era cobrado uma porcentagem. Era uma maneira do governo aumentar a sua arrecadação. Depois desse período, de 93 para cá, quem é oposição é contra a CPMF. Quem é governo é a favor da CPMF. Então, na época do Fernando Henrique Cardoso, a esquerda era contra a CPMF. Quando o PT assumiu o governo, eles passaram a defender a CPMF e quem era a favor virou contra. Então, no final do governo Dilma, do governo Temer, essa turma do Bolsonaro era contra a CPMF. Aí o governo Bolsonaro assume a principal bandeira de política do Paulo Guedes é voltar com a CPMF. Porque é uma questão de lógica. Quem é governo precisa do dinheiro, então quer arrecadar. Quem é oposição vai se criticar sempre. Mas esse tipo de imposto ele é muito danoso à sociedade. E ainda mais agora com o Pix, que as transferências são imediatas, então o volume de transferências aumentou muito. Isso aqui é uma fonte de renda garantida para o governo cobrar CPMF. Mas imagina, você recebeu o salário, cobrar CPMF, você transferiu o dinheiro para o seu irmão, para o seu pai, para o seu filho, vai cobrar CPMF, aí ele vai e paga faz um outro depósito, cobra CPMF, aí paga um restaurante, paga CPMF, usa o cartão, paga CPMF. Vai pagando várias vezes, de um mesmo dinheiro. É um imposto terrível. A sociedade tem que ficar atenta para não aceitar um imposto desse tipo. Mas a ideia aqui no Plano Real era aumentar a arrecadação do governo. Então, política fiscal contracionista. E essa política está dentro do plano maior, que é combater a inflação. Então, se há excesso de demanda, a gente vai tirar essa demanda aumentando impostos, reduzindo o gasto do governo. Foi a primeira etapa do plano. Isso vai ser feito ali de 93 até meados de 94. E aí esse imposto, na verdade, durou até, se não me falha a memória, até o governo Dilma. Até não foi o finalzinho do governo Lula que esse imposto foi retirado. Vamos para a segunda etapa. URV, Unidade Real de Valor, foi criado pela Lei 8.880 em 94. Por que eu estou colocando ali o número da lei? Uma preocupação do Plano Real foi ter uma segurança jurídica, todas as decisões tomadas no plano. Então, antes que o plano fosse implementado, o governo Itamar, e depois o Fernando Henrique estava ali à frente desse debate, depois no governo Fernando Henrique, essa ideia da segurança jurídica vai prevalecer, tinha apoio do Congresso para ir passando as medidas provisórias e os projetos de lei para que o real fosse implementado. Nada foi feito do dia para a noite de maneira drástica. E a URV durou de 1º de março de 94 a 30 de junho de 94. A URV não era uma moeda, era um tipo, era um padrão monetário apenas. As pessoas faziam contas em URV, mas pagavam os produtos em cruzeiros reais. Então, todos os dias de manhã, o governo divulgava o novo valor da URV, que era decidido de acordo com a perda do poder de compra do cruzeiro real. O valor da URV era baseado no valor do cruzeiro real dos dias anteriores, recompondo o que a inflação ia corroendo do cruzeiro real. E uma maneira de fazer isso era associar o valor da URV ao dólar. Eram valores muito parecidos. Então, as pessoas acordavam de manhã, olhavam nos jornais, na televisão, o valor da URV. Iam nos estabelecimentos, e aos poucos todo mundo foi adotando a URV. Os preços estavam marcados em URV. Você ia comprar uma camiseta,
50 URVs, por exemplo. Eu comprar um carro, 10.000 URVs. Todos os dias era o mesmo valor da URV. Só que na hora de pagar, fazia-se a conversão pelo valor do cruzeiro real da época. Pagava-se em cruzeiros reais. Só que as pessoas foram se acostumando a chegar nas lojas e estar o mesmo valor da URV. E isso ajudou a acabar com a memória inflacionária, de usar os índices anteriores para remarcar preços, porque sempre estava o mesmo valor da URV. Quando o governo percebeu que todos os preços do mercado já estavam alinhados, todo mundo remarcando preços em URV, isso já era um sinal que estava dando certo. Porque o que acontece com a inflação inercial? Vocês vão, acho que vai ficar mais claro o que eu vou falar. Imagina que tem as cadeias produtivas. Então, os fornecedores vão passando o produto para frente, vão recebendo. Agora, cada elo dessa cadeia quer ter lucro. Então, cada um que, se pudesse, aumentaria seu preço e ganharia o lucro. Só que quando os primeiros participantes de uma cadeia produtiva vão aumentando o preço, esse aumento de preço vai seguindo até chegar no consumidor final. Então, a inflação inicial causa uma guerra, uma disputa por aumentos de preço. Ainda mais que todas as transações comerciais são muito complexas, as cadeias se misturam. Está todo mundo remarcando o preço, querendo manter seu lucro. E as remarcações de preços não aconteciam na mesma hora. O fornecedor vinha com preço maior, aí o empresário repassava para o preço final, e aí ele comprava de outro fornecedor, ou a empresa vendia para outra empresa, cada um remarcando o preço num momento diferente, gerando uma bola de neve de remarcações de preço. Isso é inflação inercial. Que iria romper com essa inércia? O governo Sarney quis congelar preço. Não deu certo. Collor também, congelar preço. Não deu certo. Então, o que o Plano Real fez? Encurtou, no menor período possível, o prazo de remarcação de preço. A URV era todo dia. Então, o prazo de remarcação foi encurtado para um dia. E todo mundo começou a remarcar preços na mesma referência, o URV. Então, essa disputa acabou, porque o que importa na decisão de comprar não é o preço absoluto, é o preço relativo. Então, se o outro aumentou 10 e eu aumentei 10, deu na mesma. O que acontecia? Um aumentava 10, o outro aumentava 8, o outro aumentava 7, o outro aumentava 6%, em momentos diferentes. Na hora que todo mundo era levado a reajustar preços no mesmo momento, na mesma referência, que é o RV, era só parar de reajustar. E se o outro aumentou 10% e eu aumentei 10%, era só a gente não ter aumentado. Essa foi a grande sacada da URV. Alinhar os reajustes de preço no mercado e acabar com a inércia. E aí foi um sucesso. Quando chegou no final de junho de 94, e no dia seguinte, 1º de julho de 94, o governo trocou uma URV por R$1. E o último valor da URV foi de 2.750 cruzeiros reais. As pessoas já tinham se acostumado com os preços constantes, acabado a memória inflacionária, e agora o real entra no mercado como uma moeda forte, sem inflação. E aí, essa inflação em queda do Plano Real não aconteceu de uma hora para outra, foi gradual. Se a gente pegar ali a inflação de agosto de 94, setembro de 94, outubro de 94, ainda eram valores altos. Mas foi caindo aos poucos, e aí foi se estabilizando aos poucos.
Só que aí tinha um problema, já estou quase encerrando. Se a inflação cai, gera poder de compra na sociedade. O que o governo Sarney fez com relação a isso? Nada. Não tinha meta monetária. O que o governo Collor fez para combater o excesso de demanda que surgiu com a queda da inflação? Confiscou o dinheiro da sociedade. Uma ideia terrível. O que o Plano Real fez diferente dos planos anteriores? Aumentou a alíquota do compulsório para 100%. 100% de depósito compulsório. Enxugou o dinheiro da sociedade, não permitindo os bancos tendo que depositar praticamente todo o dinheiro de depósitos à vista no Banco Central. Política monetária restritiva. Outra coisa, usou duas âncoras. Âncora cambial, âncora monetária. Então, havia excesso de demanda, porque a inflação estava controlada. Então, vai combater esse excesso de demanda? Indiretamente, tirando dinheiro da sociedade, não tirando dinheiro dos clientes bancários, mas tirando o poder dos bancos emprestarem. E usou a âncora cambial. Paridade cambial, colocou R$1 valendo $1. Câmbio muito, muito valorizado. Dólar baixo. Aí foi a enxurrada de entrada de produtos importados, as fronteiras já estavam abertas por causa da abertura comercial do governo Collor. Produtos importados muito baratos. Foi nesse período que as lojas de R$1,99 viraram febre no Brasil. Isso vai baratear produtos de matéria-prima, produtos químicos, componentes eletrônicos, carros, produtos farmacêuticos, matérias-primas que vão ser usadas em produtos nacionais, que vão ficar mais baratos, que vão, no final, ter um preço menor, contribuindo para menor inflação. Essa era a ideia da âncora cambial. E outra, com câmbio muito baixo, os exportadores que iam tirar produtos do Brasil, vender lá fora, passam a ofertar produtos aqui dentro. E aí aumenta a oferta de produtos, segura preço. Essa era a ideia. E a outra âncora é a âncora monetária. Juros elevados. Taxa de juros, que depois em 96 vai ser a chamada Selic, que nós já falamos dela aqui em outras aulas. Taxa básica de juros elevada. Política monetária contracionista. Aumenta juros, inibe o consumo e investimento, reduz a inflação. O consumidor, o empresário vai pensar, ao invés de consumir, ao invés de investir, é melhor guardar o dinheiro no banco. Os juros são muito elevados. Tem períodos na Selic, aí, anos mais para frente, ali, 96, 97, 99 também, que a Selic passa de 40% ao ano. Então, o governo consegue controlar a demanda agregada usando esses três tópicos aí. Depósito compulsório, âncora cambial, âncora monetária. Críticas ao Plano Real. Em termos de elaboração de projeto, o plano foi um sucesso e, sim, conseguiu estabilizar preços. Hoje, a inflação não é um grande problema. A gente tem que ficar alerta, mas não é o principal problema de política econômica. Só que a crítica ao Plano Real é que talvez o governo tenha exagerado nas doses para segurar a inflação, gerando um efeito colateral muito grande no PIB. Então, o período do governo Itamar e depois todo o governo Fernando Henrique Cardoso foi um período onde o PIB cresceu muito pouco. Esse foi o efeito colateral, que o governo abriu mão de muitas políticas expansionistas, já que o objetivo era controlar a inflação, comprometer o resultado do PIB. Essa é a grande crítica do governo Fernando Henrique, né, entre outras que existem. A imagem das notas, a saudosa nota de R$1, que não circula mais. Essas notas aí vocês já conhecem. Teve a primeira família do real. É muito interessante estudar a história de por que os animais aparecem nas notas
de real e não figuras de pessoas famosas, de personalidades, né, do Brasil. Depois vocês podem dar uma olhada nessa história. A segunda família do real, notas menores e com tamanhos diferentes para facilitar a identificação de deficientes visuais, notas com mais itens de segurança também. E recentemente foi lançada a nota de R$ 200, em setembro de 2020. Explicações aí para essa nota de R$ 200, o reflexo da inflação acumulada. Também explica por que a nota de R$ 1 saiu de circulação. Porque existem poucos produtos que custam R$ 1. É mais caro imprimir uma nota de R$ 1 do que o valor delas R$ 1. Então, não compensa imprimir uma nota de R$ 1. E aí, agora as coisas estão mais caras, precisa de notas de maior valor para intermediar essas transações. Críticas. A principal crítica é que uma nota de R$ 200 favorece o crime organizado. E consegue carregar um volume muito maior de dinheiro, um valor monetário muito maior, com um volume físico muito menor. Essa foi a principal crítica. Uma outra crítica, eu nem coloquei ali, que grande parte das transações já estão sendo feitas de maneira digital. Então, não precisaria gastar dinheiro imprimindo uma nova nota de R$ 200. Teve uma outra crítica também. Queria deixar aqui, para terminar, 2 sugestões de livro e de filme para vocês pesquisarem mais, se aprofundarem mais nesse assunto. Primeiro é o livro da Miriam Leitão, jornalista Miriam Leitão, Saga Brasileira, uma longa luta de um povo por sua moeda. Ela conta de maneira bem simples, e simples no sentido de uma linguagem muito clara, de fácil entendimento. Essa é a história dos planos econômicos do Brasil da década de 80, década de 90, uma linguagem jornalística, um livro muito interessante, tem muitas imagens de registros fotográficos dos jornais da época, imagens coloridas, inclusive, de supermercados, açougues, as pessoas trocando as notas nos bancos. Tem uma timeline muito interessante ali, ilustrando a troca das moedas, um livro muito bom. E, recentemente, foi lançado esse filme real, O Plano por Trás da História, que vai contar a história do Plano Real, como que o Sarney escolheu alguns técnicos de renome, alguns economistas e políticos da época, para elaborar o Plano Real. O Plano Real foi elaborado, vamos dizer assim, a sua ideia original foi elaborada dentro de uma universidade. O Fernando Henrique Cardoso e alguns amigos de faculdades, até mesmo de faculdades diferentes, mas que tinham muitos relacionamentos entre si, se juntaram para elaborar o Plano Real. É um filme, uma linguagem bem acessível também, bem fácil de entender, sem explicações muito técnicas, mas muito interessante, vale a pena, quem quiser conhecer mais aí sobre a história do Plano Real, vale muito a pena assistir esse filme. Pessoal, então, nessa aula, a gente falou um pouco, destacando os principais pontos dos planos econômicos de combate à inflação no Brasil. Ele destacou o plano cruzado, plano Collor, plano real. O que é importante ficar gravado? Plano real tentou não cometer os mesmos erros dos planos anteriores. Então, evitou o congelamento de preços, evitou o confisco da liquidez e realizou um ajuste fiscal. E fez esse plano de maneira progressiva, explicando para a população. Então, a população, a cada etapa que ia vislumbrando, cada etapa que ia chegando, a população aceitava e confiava no que o governo estava propondo. Isso é fundamental para as pessoas confiarem em uma moeda. Se a população começa a perder a confiança na moeda, de que ninguém vai aceitar mais aquela moeda, ela perde valor.
dar um exemplo atual. Muitos têm se falado aí das criptomoedas, bitcoins. Vocês já ouviram falar sobre isso? O Elon Musk, que é o dono da Tesla, aquela fábrica de carros elétricos, recentemente tweetou 2 vezes, uma vez elogiando o Bitcoin, que a moeda disparou o valor, outra vez fazendo uma crítica a uma outra criptomoeda, a cotação dessa moeda disparou, e recentemente o Elon Musk disse que não vai mais aceitar vender carros da Tesla por bitcoins. Então, isso causou um rebuliço no mercado de criptomoedas, porque se o Elon Musk não está aceitando bitcoins, quem que vai aceitar? E hoje, o governo chinês proibiu os moradores da China pagarem qualquer coisa com bitcoin. O bitcoin, ao longo do dia, estava caindo mais de 30%. Ou seja, se as pessoas perdem a confiança daquela moeda que ninguém mais vai aceitar, ninguém vai querer, todo mundo vai vender. E essas declarações do Elon Musk foram muito criticadas, né? Porque ele tem uma influência muito grande, ele é quase que um guru no mundo dos negócios. A palavra dele tem muita importância. E isso causa manipulação. Quando ele elogia a moeda, ele ganha dinheiro porque ela valoriza, e aí ele vende. E depois fala que não vai aceitar mais a moeda. Então, ele lucrou nessa jogada, né? Ele foi muito criticado por isso. Ok, pessoal? Vou encerrando a nossa aula de hoje.